Olá, meus amigos. Feliz 2024. Bom, passamos por 2023, iniciamos esse projeto maravilhoso e esse é o primeiro vídeo de 2024. Muito obrigado aí. Desejo que esse seu ano seja um ano maravilhoso, ainda melhor que 2023. No ano de 2023, nós começamos o nosso projeto Manutenção com Propósito e agora, em janeiro, um pouco tarde, um pouco mais tarde do que eu imaginei que nós começaríamos, mas ainda dá tempo de gravar o nosso primeiro vídeo do primeiro mês do ano. Bom, foi muito legal ouvir retornos, feedbacks de vários amigos que trabalham na manutenção sobre vários assuntos. E no ano passado nós recebemos pessoas incríveis aqui, de áreas diferentes. E esse ano nós vamos continuar recebendo aqui no Rio, né, os nossos amigos que trabalham na manutenção e continuaremos com a série paralela que é a manutenção nos estados. Então a gente vai seguir trabalhando com manutenção com propósito, entrevistando aqui os amigos da manutenção no estúdio e também seguiremos. A nossa meta é até o final do ano conseguir passar por todos os estados do Brasil falando de todos os assuntos. Então eu queria começar o vídeo de hoje agradecendo por todo o carinho, né, dos participantes que participaram no passado e você que acompanha o Manutenção com Propósito durante os nossos vídeos. Bom, esse é o nosso nono vídeo. Esse é o nosso nono vídeo e eu resolvi começar o nosso ano falando sobre um assunto muito importante, essencial para a manutenção, que é falar sobre PCM. E para isso eu trouxe um convidado, um amigo, o Alvano Tomei, uma pessoa incrível. Ele vai se apresentar e antes de passar a palavra para ele, a primeira vez que eu ouvi falar do Alvano quando me apresentaram, quando falaram dele, me apresentaram como o cérebro do PCM, né? Não, o Alvano é o cérebro do PCM. Então, antes de fazer várias perguntas para ele, o assunto de hoje é PCM, eu vou pedir para o nosso amigo fazer uma breve apresentação, falando um pouco sobre a experiência profissional dele, o que ele tem trabalhado, o que ele já viveu e com certeza vai ter considerações relevantes para a nossa vida profissional. Alvano, primeiramente, muito obrigado por participar, tá? Obrigado principalmente a você pelo convite. Eu creio que a gente disseminar o conhecimento sobre a manutenção é importante, principalmente para quem trabalha com manutenção, quem quer trabalhar com manutenção, quem quer ser gestor de manutenção. Essa ferramenta é muito poderosa e chega a pessoas que realmente precisam desse tipo de informação. Bom, eu tenho 39 anos, comecei minha jornada profissional na área de gestão da informação. Trabalhei numa empresa de consultoria de gestão da informação para algumas empresas como Petrobras, a Vale, Embratel, quando eu fiz a migração de carreira para a gestão de projetos. Trabalhei em grandes projetos como o metrô da linha 4, do Rio de Janeiro, e eu fui desenvolvendo a minha carreira profissional e acadêmica para esse meio, gestão de projetos. Eu sou administrador por formação, faço engenharia de produção pela UF, Legal. Mas eu me especializei para a gestão de projetos. Eu fazia a coordenação entre as interfaces, que a gente chama também de disciplinas, né? Verificando prazo, verificando documentação dos projetos, para que eles fossem entregues de acordo com o escopo, com o prazo, com o custo que foi estabelecido no início do projeto. Quando veio uma terceira mudança, no caso a segunda mudança da minha carreira, que foi para a área de gestão de PCM, na área de planejamento e controle de manutenção, que é o que eu desempenho hoje. Eu fui contratado pelo Metrô Rio para poder desempenhar a função de analista de planejamento de manutenção. Legal. O PCM, a gente sempre busca falar sobre os assuntos que a gente trata aqui. Por exemplo, nós falamos já sobre ferrovias, falamos de manutenção de teleférico, falamos de linha de transmissão. E nós temos os diferentes níveis, né? O pessoal que é mais executante recebe lá a ordem de serviço. Isso é bem comum para todos nós. Você sabe, sua equipe recebe uma ordem de serviço. E nem todos têm acesso ou mais proximidade a estar perto do PCM, né? Então, esse planejamento, esse controle da manutenção, eu falei como cérebro da manutenção, a gente tem que dar
cada vez mais valor para essa área, porque é uma área essencial. Hoje, quando você fala que começou com um projeto e continua na manutenção, você vê alguma diferença? Você sentiu... qual foi a principal diferença que você teve entre sair de projeto e hoje trabalhando com manutenção? Quando você está em projetos, você trabalha com um bem comum, né? Você tem um objetivo que é entregar o projeto o mais aderente possível a prazo, escopo e custo. Na manutenção é algo semelhante, sendo que é mais vivo. Você trabalha para... Claro, você precisa fazer a manutenção da maneira correta, seguindo práticas do PCM, mas você está junto com o executante no dia a dia, você consegue ver de maneira mais viva em comparação a um projeto, por exemplo. O projeto, você vê todas as fases do projeto, né, desde a concepção, detalhamento até a execução, mas a manutenção em si é algo mais vivo, porque é o dia a dia. Existe uma ligação do projeto, da área de projetos com manutenção, por quê? Se eu não entrego um ativo de maneira correta, de acordo com o escopo, é muito difícil manter esse ativo pelos processos de PCM. Então, antes de entrar na área de PCM, é interessante isso, eu não tinha essa visão de que como eu entregar um projeto, seja de uma máquina, seja de um equipamento, seja de parte de um equipamento... Um sistema, né, por exemplo. Ou um sistema completo, a forma com que eu entrego, ela impacta na vida da manutenção. Porque quando o analista de planejamento de manutenção vai fazer as estratégias de manutenção, ele vai usar quando é o início, né, de um planejamento de manutenção daquele equipamento ou de um sistema, ele vai usar primeiramente as especificações de um fabricante. Então, fazer uma entrega correta de um sistema, de um equipamento, é essencial para uma boa manutenção. Eu visitei uma empresa Indústria 4.0, né, que eles frisavam muito isso, né? O próprio projeto tinha alguns requisitos que tinham que ser entregues, e isso facilita muito a vida da manutenção, né, do PCM, por exemplo, porque recebe já justo, né, redondo o projeto. E a gente entende também que existem casos e casos, né? Seria muito bom... vou dar um exemplo de um eletricista comum, né? Quando você vai fazer uma manutenção ou uma obra, né, um serviço numa casa, num prédio, é muito bom quando você começa tudo do zero, né? E aí você escolhe, mas às vezes você pega uns serviços, aí vocês que são empreiteiros, né, que trabalham por conta própria, às vezes você pega um prédio que está com uma instalação antiga e aí você tem que mudar tudo, né? No caso, você falou sobre a importância de receber um projeto entregue, organizado, já pensando. Eu acho, fazendo um exemplo simples, não adianta a gente comprar um equipamento também que a gente não sabe como a gente vai manter ele, né? Se existe sobressalentes acessíveis para comprar. Então, acho que é muito relevante isso que você falou sobre o projeto já vir redondo para facilitar a vida do PCM. Então, acho que são trabalhos diferentes, né? Quando você chega num local para trabalhar com PCM, olhar o local que você está, a realidade que você tem e desenvolver a melhor estratégia, né? E isso é muito peculiar para cada sistema, para cada empresa, né? Você acha que a melhor forma... não existe, então, uma receita de bolo pronto, né? Você vai ver os ativos que você tem, o local que você está, os recursos. Então, o PCM tem que ter esse equilíbrio, né? De ter esse equilíbrio estratégico, entender qual é o negócio, o que ele pode fazer de melhor. Eu acho que essa palavra é a palavra mais utilizada por todas as pessoas que sentaram aqui falavam sobre isso, sobre o equilíbrio. E o que você tem a dizer sobre isso? Exemplo, como nós profissionais da manutenção precisamos buscar maturidade para entender isso, né? O PCM eu acho que ele está mais próximo porque ele faz interface com a manutenção, com a engenharia. Você tem alguma coisa para colaborar sobre isso, sobre esse equilíbrio de recursos, sobre a manutenção ideal? Primeiramente, o PCM ele precisa estar na estratégia da empresa, porque o PCM ele tem todos os subsídios que a empresa precisa para poder fazer todo o seu planejamento, seja de produção ou de operação.
Eu costumo dizer que o PCM precisa ser parte de um processo produtivo, porque supondo que um gestor de produção de uma indústria, ele faz um planejamento de produzir uma determinada quantidade de peças, ele está contando que aquele ativo esteja disponível, ele esteja confiável, que ele não vai quebrar e que ele tenha alta performance. Isso só é possível garantir quando você tem uma manutenção correta. A palavra manutenção significa manter. É manter um ativo. Então, com técnicas de planejamento, é possível que, de maneira controlada, esse gestor de produção, por exemplo, tenha um equipamento que vá atender o que ele precisa. E esse é o objetivo do PCM. O PCM ele tenta garantir o máximo de confiabilidade do equipamento, supondo que esse gestor de produção ou esse gestor de operação, seja de uma fábrica, seja de um sistema de transporte, ele planeja trabalhar 10 horas a máquina para produzir uma determinada quantidade de equipamentos ou produtos. Se ele tem a certeza, com base em cálculos numéricos, né, de que aquela máquina vai produzir às 10 horas sem falha, ele vai ter uma produção de alto desempenho. Então, o PCM ele tem o objetivo de garantir a alta confiabilidade, a alta disponibilidade, e aí existe uma confusão entre indisponibilidade e equipamento desligado. Indisponibilidade é quando a empresa precisa usar o equipamento, mas ele, seja por uma falha ou seja por uma parada, ele está indisponível. O equipamento desligado, não, ele está desligado, mas a empresa pode ir lá ligar e utilizar. Então, cabe ao PCM também fazer paradas programadas e compatibilizadas, porque não adianta a gente fazer um planejamento muito redondo, muito bonito no papel, se a gente não está vendo as interfaces e os impactos que a gente está fazendo para o negócio. Perfeito. E, baseado nisso, a gente vai ter uma performance alta, porque se eu tenho, conforme eu já falei, né, se eu tenho alta confiabilidade, alta disponibilidade, eu vou ter uma performance boa. Mas como que eu meço isso? Como eu faço a aferição disso? Baseado em controles de qualidade. Então, os indicadores de manutenção ajudam muito nesse processo. Perfeito, o próprio nome já diz, né? Planeja e controla, né? Isso. Você não planeja e larga e deixa para a manutenção, por exemplo, sozinho tocar o barco. Eu acho interessante falar sobre isso, sobre a especularidade, né? Achar o melhor nível de planejamento. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalha com o PCM, que trabalha em diferentes empresas, né? E cada caso é um caso. Como, por exemplo, tem empresas que você consegue... Tem empresas que os projetos de linha de fabricação já são feitas de acordo para você poder parar, né? Eu costumo dizer que hoje muitas empresas de produção, elas trabalham de forma celular, né? Ou seja, tem pequenas empresas dentro de uma empresa. Então, você consegue parar uma parte dela para fazer as paradas programadas sem afetar. Então, você sabe, isso tem muito a ver com consumo também, por exemplo. Então, as paradas são programadas de acordo com o nível de baixa produção, de decorrer do ano. Então, eu acho que vale a pena frisar, né, Alvano, que para a pessoa que trabalha com PCM, ela vai ter sempre que entender qual é o negócio que ela está inserida ali para tentar o melhor resultado. Como você falou, né, como a estratégia, o PCM tem que estar alinhado com a estratégia. Olhando para a gente da manutenção, bom, eu posso falar de mim. Então, já aconteceu comigo várias vezes. Hoje eu busco, tento fazer menos. Mas já aconteceu. Às vezes a gente acha que o PCM... Eu vou já perguntar como é dividido o PCM. Mas dando um exemplo negativo meu, um exemplo a melhorar. Você tem a programação, aí você liga para o seu programador. Olha, preciso colocar uma ordem de serviço hoje. E aí, às vezes, para a gente que é da manutenção, o programador legal é aquele programador que fala, tá tudo bem, deixa que eu coloco. Só que tem uma outra galera, que é o que eu acredito que é o caminho certo, que me pergunta, Silvio, por que você está programando de maneira emergencial ou extraordinária essa atividade? E uma das coisas que eu acho que quem trabalha com propósito, que é o nosso caso, e você que nos assiste, é que a gente não pode ter vergonha, né,
ou vaidade de não querer ser questionado, né? Sempre que nós somos questionados, né, de maneira construtiva, a gente tem a oportunidade de crescer. Eu acho muito interessante isso, porque toda vez que o programador ele pergunta pra gente, ué, por que você está programando dessa maneira? Ele está nos ajudando a fazer com que nós possamos melhorar o nosso planejamento. Eu achei muito engraçado que quando a gente chegou aqui hoje, eu falei assim, caramba, Alvano, janeiro, eu sei que tem escola das crianças e PVA, e mesmo assim, daqui a pouco estou fazendo umas contas lá, né? Então, assim, Alvano, para a gente que trabalha com manutenção, técnico, supervisor, coordenador, o que você considera, quais são, assim, as qualidades de um gestor de manutenção ou de um técnico que você admira e que você acha que é um requisito, que é uma coisa boa para a gente melhorar quanto à interface? Em palavras mais simples, o que você admira num gestor de manutenção, alguém que trabalha, um supervisor, um técnico? O que você admira e que é um ponto forte que com certeza vai melhorar a nossa vida profissional e como profissionais nós vamos evoluir? O que eu penso de um bom gestor de manutenção, ele tem que ter algumas características que obviamente, ser um bom gestor de equipes. Ser um bom gestor de equipes é importante, porque ser um bom gestor de equipes, ele influencia a equipe a fazer o certo, fazer os registros corretos, que é exatamente isso que o PCM utiliza, que é até importante a gente destacar, que os registros são a vida da manutenção, porque é a partir dos registros que a gente recebe o retorno da performance do equipamento, se o equipamento está tendo falha ou não, se o que o planejador de manutenção, a periodicidade de manutenção foi feita da maneira correta, porque se eu planejei para fazer numa periodicidade, mas ele está falhando antes, então é uma coisa de errado. Entender dos ativos, não necessariamente só saber quantos ativos tem, é saber quais são os estratégicos, quais que impactam no negócio, quais que são críticos. Existem ferramentas que ajudam o gestor nessa análise. Conhecer os processos da empresa, principalmente estar alinhado ao negócio da empresa, porque como você diz, manutenção tem que ter propósito. Não é só fazer a manutenção, não é só receber uma ordem de manutenção do programador, porque o planejamento é um ciclo, né? Vem do planejamento, da programação e do controle. Não é simplesmente receber uma ordem de manutenção e simplesmente executar. É olhar aquela ordem de manutenção, olhar para o ativo e entender, esse ativo eu conheço, ele está dando muita falha, esse plano não está correto, ou eu não posso fazer uma corretiva tão constante e nada acontecer. Então, o bom gestor, e não precisa ser um gestor formalmente destacado para isso, pode ser também a parte de execução. Todos são responsáveis, têm que assumir a responsabilidade com relação ao ativo e dar esse feedback para o PCM. Esse é um dos fatores de sucesso para o gestor de manutenção. Poxa, legal. Fica uma ótima dica, né? O Vando falou sobre os registros, né? Que é importante fazer bem feito, fazer estruturado, fazer com sustentabilidade. Né? Eu acho importante, Alvando, quando eu tentei usar um exemplo, né? Eu sou um defensor, você vai ver várias vezes eu falando aqui nessa mesa, de que nós precisamos ter sinceridade no nosso dia a dia. É um único caminho. E as pessoas que têm dificuldade de mostrar os pontos a melhorar, eu acho que ela vai ter um crescimento. Eu costumo falar que quem age com transparência naquilo que precisa melhorar, ela acaba evoluindo mais rápido e corre um pequeníssimo risco de passar vergonha, né? E em relação ao PCM, como eu falei, eu dei um exemplo do programador quando pergunta alguma coisa pra gente, né? Esse questionamento sobre o porquê não foi planejado. Fazer as atividades com planejamento é uma evolução do profissional. Na verdade, Sim. A gente consegue ver essas características em algumas pessoas, são muito metódicas, então lógico que tem momento que a gente tem que ser o ver e agir, não tem jeito, coisas acontecem, por mais que a gente planeje, só que isso não pode ser uma constante, né?
Outra coisa, eu acho que trabalhar com o PCM, trabalhar com planejamento, você acaba dando qualidade não só para o trabalho, mas você dá qualidade de vida para todo mundo que está envolvido. Com certeza. Às vezes a pessoa alcança um objetivo, por exemplo, seja com a manutenção ou num projeto, você consegue entregar o produto final. Mas a que custo foi isso, né? Então, exemplo, às vezes com o fornecedor você acabou a sua relação com o fornecedor, às vezes você acabou com a relação com seus próprios colaboradores, que você colocou a galera para trabalhar num nível muito difícil, insustentável. Então, eu acho que o amadurecimento profissional de pessoas que trabalham com propósito, eles entendem a relevância do PCM e querem ser continuadores, querem ser colaboradores, porque entendem a importância, né, do PCM. E como é dividido o PCM? Talvez não exista um padrão, eu sei que pode ser customizado, mas na maioria dos casos, como é dividido o PCM? Eu queria até pegar um gancho com relação a não ser engessado. Toda empresa que tem ativos estratégicos precisam de um PCM. Não necessariamente com a mesma estrutura, mas pelo menos um esqueleto de um PCM tem que ter. Porque se os equipamentos e os ativos são estratégicos, obviamente vai impactar na estratégia da manutenção da empresa. Então ele precisa ter o PCM. Hoje, e um outro ponto que você falou sobre o questionar, que o programador precisa questionar. O PCM é um constante questionamento. Por quê? Basicamente, o PCM é dividido em 3 etapas, que é o planejamento, que são os questionamentos que a gente tem que fazer. O que fazer, como fazer e em que momento fazer. O planejamento ele precisa entender quais são os ativos relevantes, listar todos os ativos relevantes e fazer as estratégias de manutenção. A partir desse momento, tem a programação. A programação, ela se questiona quem faz esse serviço e quando, a partir de um mapa de manutenção que o planejador vai fazer. E o controle mede se essas 2 áreas estão em sinergia. Por exemplo, no planejamento, o analista de planejamento ou o planejador, ele precisa conhecer a empresa, ele precisa conhecer os ativos. Isso é essencial, porque ele precisa utilizar de ferramentas para poder dar criticidade aos equipamentos e às máquinas, todos os ativos que são relevantes. A partir do conhecimento das criticidades, e aí ele pode utilizar ferramentas como FIMEA, por exemplo, ele estabelece as periodicidades das manutenções preventivas. Ele tem alguns instrumentos que ele pode utilizar, seja o manual do fabricante ou, na ausência desse manual, ele vai usar o histórico de manutenção. Ele vai analisar se o equipamento teve muita falha, quais foram os motivos e fazer um roteiro de manutenção. Não basta só isso, porque ele vai fazer um roteiro de manutenção, mas ele precisa ver quais são os recursos que ele precisa. Quantos técnicos, quantos oficiais, se vai precisar de supervisão, se é um serviço crítico que precisa parar, quando vai parar, em que momento do período do ano vai parar. Não existe um padrão, mas o ideal é que você tenha uma visão de 52 semanas. Você vai conseguir, inclusive, avaliar períodos do ano. Por exemplo, um carnaval pode impactar a produção, então você poderia aproveitar esse momento para parar uma máquina, por exemplo. E quais são as ferramentas que você precisa? Você vai montar um plano de manutenção. O plano de manutenção nada mais é que quando fazer, qual é o roteiro, quais os recursos e quando tem que ser feito. Entendi. E a periodicidade. Baseado nisso, o programador vai receber esse mapa de 52 semanas e ele vai olhar esse mapa e vai falar assim, quem pode fazer e quando? Quem pode fazer? Porque o planejador ele precisa estar sempre trabalhando com o programador, sempre. O planejamento não é um trabalho isolado. Aliás, o planejador precisa tanto trabalhar com o programador quanto com a manutenção, porque o que ele está planejando vai impactar a vida da manutenção. E a manutenção que está com ativo
em operação, ele desliga o ativo, faz a manutenção, então é importante essa interface. E o programador, voltando à parte do programador, ele vai receber esse mapa e vai olhar a matrícula do profissional que vai fazer esse trabalho. O programador também precisa conhecer a equipe e o ativo, porque dependendo do ativo que precisa receber manutenção, o programador vai ter a expertise de entender que aquele profissional com a matrícula X tem a expertise de mexer nesse ativo. E esse fluxo contínuo de planejar e programar só tem sucesso quando o controle emite seus indicadores. Então temos planejamento, programação e o controle. O controle ele vai emitir indicadores de índice de cumprimento de manutenção programada, os MTBFs e o MTTR, que são os intervalos entre falhas e o tempo médio de reparo, e é um fluxo contínuo, é um ciclo de melhoria contínuo. O mapa que o planejador faz nunca é um mapa travado. Ele vai ter uma melhoria contínua porque tem esses indicadores para embasar a tomada de decisão. Perfeito. Acho que você falou uma coisa interessante, a gente conversava que indicador é um assunto muito amplo, né? Sim. Mas quando a gente fala sobre um índice de cumprimento de preventiva, é lógico que isso é correlacionado às falhas, né? Então, exemplo, eu estou com uma preventiva que está sendo feita 100%, executada de todas as preventivas que foram planejadas, foram executadas. E aí a quantidade de falhas que eu tenho no sistema pode estar alta ou num índice não aceitável. É lógico que isso gera uma revisão para entender se aquele plano está funcionando, né? A gente sempre fala que quando uma preventiva está sendo bem feita, as falhas que a gente tem diminuem, e isso é um termômetro, isso é um indicador que a nossa preventiva está ok, né? Então você falou o seguinte, que eu tenho um planejador, eu tenho um programador, que ambos têm interface tanto com a manutenção quanto a engenharia da manutenção. Sim. Hoje um profissional ele entra, talvez você pode colocar algum exemplo para a gente. Quando você pergunta para uma criança hoje, qual é a profissão que você quer ser quando crescer? Geralmente a pessoa fala, eu quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol. Eu, quando era criança, eu tinha vontade de ser gari. Eu achava incrível, a pessoa subir no caminhão, achava lindo aquilo, né? É um serviço essencial. E a pessoa, quando entra para o PCM, quais são as características que você acha de uma pessoa para trabalhar no PCM? Existe alguma formação específica? Vou fazer uma pergunta bem ampla, né? Se existe uma formação específica, quais são as características do colaborador para trabalhar? E quais são as ferramentas atuais que podem facilitar? A gente já está um pouco longe. Exemplo, hoje em dia você dominar o Excel é uma coisa interessante, né? O Office, mas tem novas tecnologias, novos programas. Então vamos lá, sintetizando. Como uma pessoa chega no PCM, né? Quais são as características de uma pessoa para trabalhar no PCM? Tem uma formação específica para isso, né? E quais são as tecnologias que a gente usa hoje para programar, para planejar? Não existe uma formação específica para ser um profissional de planejamento, de um profissional de PCM. Sim. Mas conhecer tecnicamente ou superficialmente o sistema que ele vai fazer o planejamento ou a programação ajuda muito, porque vai aumentar o senso crítico do profissional quando ele se deparar com algum tipo de questionamento sobre... Eu preciso reduzir a periodicidade de algum tipo de manutenção, então conhecer o sistema é importante. Em geral, o mercado de planejamento e controle de manutenção trabalha-se engenheiros, técnicos, também temos muitos técnicos trabalhando como seja programadores ou planejadores ou a parte do controle. Controle especificamente temos estatísticos ou engenheiros também, então dá para perceber que a formação acadêmica é importante, mas a experiência de campo, a experiência de conhecer o sistema e alguns perfis comportamentais são importantes. Ter a consciência de que o PCM é um processo de melhoria contínua, isso eu sempre vou dizer que é um dos principais, que não é algo que você precisa
vai ser dessa forma e acabou. Não, é um processo de melhoria contínua o tempo inteiro, porque os equipamentos eles se degradam, eles perdem a vida útil, então a gente precisa fazer esse ciclo de melhoria contínua. A gente sempre fala também sobre a vida útil, né, dos ativos, olhar para cada negócio e entender que a quantidade de investimento que vai ter nos ativos pode ser que a empresa esteja em constante evolução, ampliando seus mapas, ou não, né? Ou possa estar em períodos de investimentos diferentes. Então, o PCM está aí para isso, né? Para olhar de forma estratégica. Em relação à tecnologia, hoje, por exemplo, a gente tem o Power BI, uma coisa que todo mundo fala hoje. O Office, o Excel, por exemplo, esses controles, essas ferramentas que hoje em dia é o básico, né? É muito exigido em relação a isso. A diferença geracional, eu acho que um dos assuntos que tem delicadeza para falar nisso, mas, por exemplo, hoje você pega uma garotada que nasce com o computador no colo, com o celular no colo, observa as equipes que têm muita facilidade fazem cursos e conseguem ter acesso, entender bem mais rápido, profissionais que estão vindo com 20 anos, que dominam e fazem as coisas muito rápido, né? Então, esse acesso a essas ferramentas, elas dão fluidez, né? Mas talvez uma das características que eu acho que eu observo no profissional de PCM é lidar bem com rotina, porque de alguma forma você tem que ser muito responsável com as rotinas, né? Não adianta você dar um tiro de 100 metros, você precisa correr, e você vê, fazendo uma analogia, né, com um atleta de corrida, quando você pega um profissional, quando você pega um atleta que corre de 100 metros e pega um atleta que corre uma maratona, sei lá quantos quilômetros são, eu não sou nem especialista nisso, mas tem perfis diferentes. Então você pega um atleta que corre lá os 100 metros, ele geralmente é mais musculoso, né? E o cara que corre uma maratona é aquele mais franzino, que tem mais resistência. E eu acredito também, né, que no PCM, como você falou, a característica do profissional de ter aquela responsabilidade de conseguir manter uma rotina e fazer acontecer diariamente. Você falou sobre 52 semanas, sobre ter um padrão, é isso, né? A gente tem equipamentos iguais que às vezes são alocados em momentos diferentes. E é mais fácil você fazer uma manutenção genérica para todos os equipamentos do que você pensar de maneira sensível em cada local. Como que o PCM observa isso? Exemplo, eu tenho um ativo igual ao outro, só que ele está submetido a intempéries diferentes. Então, como por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor alguém que faz uma manutenção de sinais de trânsito. E aí eu tenho um sinal num bairro, que é um bairro que tem uma segurança maior, e eu tenho um bairro que tem um sinal que é um lugar que é mais onerado por vandalismo e tudo mais. É lógico que a gente não pode olhar para os dois ativos da mesma maneira. Como o PCM, ele controla os diferentes tipos de cenário que o ativo está empregado. Isso é um fato que, às vezes, algumas empresas cometem até esse pequeno erro. É um pequeno, no modo de dizer, mas é um erro que impacta até no ativo. Não particularizar o roteiro de manutenção. O roteiro de manutenção tem que ser feito para o ativo. Aquele ativo. Em geral, em indústrias que geralmente têm um ambiente mais controlado, não tem problema você particularizar a lista, não particularizar, você usar um roteiro de manutenção para aqueles ativos que são iguais. Mas supondo que a gente trate de uma linha ferroviária, por exemplo, uma ferrovia, que eu tenho equipamentos em diferentes cidades que são iguais, só que sofrem condições climáticas diferentes. Esse roteiro, o planejador precisa conhecer, por isso que quando eu falei que o planejador precisa conhecer os ativos, ele precisa conhecer não que ele tem duas subestações, ele precisa conhecer que ele tem a subestação 1 e a subestação 2, e cada uma delas vai ter um roteiro específico.
E quando você particulariza a lista, ou seja, você determina listas para cada equipamento, você define a mão de obra também. Porque pode ser que, apesar dos ativos serem iguais, demanda uma mão de obra maior, porque se degrada mais, eu preciso fazer mais intervenções naquela manutenção. Então, a particularização da lista para o ativo é que vai fazer sanar essa diferença de manutenção desses ativos. Perfeito. E às vezes você pode estar empregando o recurso no local errado, né? Às vezes você pode melhorar o tempo, a mão de obra específica para um cenário mais crítico, e a gente coloca mais flat. Eu volto a falar, né? Dá trabalho. É mais trabalhoso fazer o que é mais justo, mas os resultados eles vão falar por si só. Mas, e até pegando essa sua observação, isso também é ruim para o planejamento, porque o planejador ou o analista de planejamento ele vai montar o mapa baseado naquelas informações. E quem vai sofrer é a manutenção. E quem sofre é o programador, que não vai conseguir pegar o backlog dele, no caso o backlog da área, ele vai ver que aquela manutenção utiliza tantos recursos com tanto HH. E ele não está conseguindo fazer porque a área de controle está emitindo um indicador dizendo que não está sendo cumprido o que foi planejado. Então, o que está errado? O que eu posso melhorar nesse roteiro? Então, é importante que o planejador entenda que ele precisa olhar o ativo, não somente o tipo do ativo. Terão casos que é suficiente olhar o tipo. Mas quando a gente está tratando de ativos estratégicos, a gente tem que olhar o equipamento individualmente. Eu acho bem interessante isso. Quando nós falamos de equipes, né, quando a gente fala sobre qualidade no trabalho, às vezes o profissional acha que ter qualidade no trabalho é você trabalhar pouco, você não fazer quase nada, ter tempo para ficar ocioso. Profissionais que trabalham com propósito, volto a falar, gente, eu tenho o maior medo, tá, Wanda, de ser mal interpretado quanto a isso. O profissional que trabalha com propósito, é lógico que ele quer ter qualidade no trabalho. Mas a qualidade no trabalho não é você ficar sem ter o que fazer. Exato. É lógico que a gente não busca também ter um trabalho que você não tenha tempo para respirar, né? Mas uma das coisas que você falou que eu acho que faz muito sentido primeiro, que eu estou aprendendo contigo, que é vivo, é totalmente ajustado, a proximidade do planejador e do programador com a equipe de manutenção é diária, então sempre tem a possibilidade de ajuste, mas eu também acho que a gente, como profissional, eu acho que a gente tem uma imagem, lógico que a gente faz isso com números também, né? Mas o que eu quero dizer, a gente tem credibilidade naquilo que a gente fala. E volto a falar, o profissional que trabalha com propósito, ele está preocupado com a produtividade, não somente com o super bem-estar do seu emprego. Às vezes é meio polêmico falar sobre isso, mas nós como profissionais nós temos que estar altamente preocupado com a relevância do nosso trabalho, até para manter o nosso emprego. Esse é um assunto um pouco polêmico, mas às vezes a gente sempre acha que tem que fazer algo para ganhar uma promoção e tudo mais. Mas a gente tem que ser bom e fazer o melhor para se manter, para que para que o nosso negócio cresça, para que aquela nossa porta de trabalho sempre esteja aberta, para que isso é importante para a gente que trabalha com propósito. Então, quando a gente fala para o programador, por exemplo, de que poxa, a gente fez o nosso melhor e a gente não conseguiu fazer. Se aquele tempo não atende, a visão do programador, pelo menos que a gente tem acesso, ele vai se preocupar o porquê que não foi feito, mas vai entender que nós somos profissionais que estamos dedicados a fazer no melhor tempo possível. É um ponto importante. Produtividade, alguns estudiosos dizem que é fazer mais com menos, mas não é fazer mais com menos. Eu entendo que produtividade é fazer melhor no melhor tempo possível, fazer melhor com menos recursos, menos tempo, mas numa condição que o nosso colaborador execute as atividades com segurança, tanto para si próprio, no caso para os colaboradores, quanto para o ativo. E o PCM,
ele tem ferramentas que podem medir essa produtividade. A gente consegue fazer tirar as improdutividades. Um exemplo que a gente pode fazer, que a gente pode citar, é a questão do backlog. Backlog a gente soma todos os... que é muito importante frisar que backlog não necessariamente são atividades atrasadas. Backlog é um conjunto de atividades, é um conjunto de horas necessárias para se fazer as manutenções num determinado tempo, e considerando o HH que a gente tem da nossa equipe. Mas ninguém trabalha 100%. Ninguém consegue trabalhar 100% do tempo. Bater o ponto, trabalhar, bater o ponto e ir embora. Então, a gente tem mecanismos que a gente considera como improdutivos que a gente tira desse cálculo para a gente poder medir. E quando eu falo que um bom gestor de manutenção, um bom gestor de PCM precisa também ser um bom gestor de pessoas, ele precisa levar isso em consideração. Por quê? Se eu tenho 5 equipes, uma está muito sobrecarregada e a outra está ociosa, isso gera um desconforto. Perfeito. Então, cabe ao PCM fazer essa alocação de recurso. Claro, existe uma limitação com relação à expertise. Essas 5 equipes que a gente está citando aqui como exemplo, pode não ter a mesma expertise da área, mas ela pode servir de suporte. Então, o PCM pode servir de fornecer informações gerenciais para o gestor de manutenção tomar decisões. E para a empresa também tomar decisões, principalmente quando a gente está falando de orçamento e aproveitamento de mão de obra. Não necessariamente é fazer um desligamento. Não, a empresa tem as equipes que podem ser realocadas em outras áreas. Então, encarar o PCM como um suporte para a tomada de decisões estratégicas da empresa. E que, como você pode perceber, não afeta só a ordem de serviço. A ordem de serviço ela vai ser executada, mas ela impacta na estratégia de negócio da empresa. Perfeito. Acho interessante demais pensar dessa forma. O profissional que trabalha com manutenção, ele tem que ter uma macrovisão. Às vezes a gente se contenta em olhar só o aqui e o agora, né? Como você falou, sobre expertise, esse é um outro assunto que eu acho que é um assunto bem sensível também de observar. Existem atividades que elas são mais corriqueiras, né? Elas são mais simples. E outras que exigem de uma equipe um desenvolvimento e cabe a nós a entender isso, né? Desenvolver pessoas. Eu vi uma frase hoje, antes de vir para cá, coloquei até no meu status, que não se desenvolve processos sem desenvolver pessoas. Então, a gente fica preocupado em saber se eu tenho um grupo de pessoas que conseguem... Vamos supor que mude muito, você deve observar isso, né? Por exemplo, você bota uma equipe, é normal que ela melhore a sua performance com o desenvolvimento dos processos / desenvolvimento de pessoas. Então, todo mundo pode lembrar de uma atividade que se demorava, 5 dias para realizar e você conseguiu, com o decorrer do tempo, diminuir esse tempo. E aí, como eu falei de credibilidade, você também usou o termo de melhor tempo com o melhor recurso que a gente quer. A gente não fala que tem que fazer sempre o mais rápido, que lá no início da nossa conversa, não adianta você fazer algo rápido sem estar estruturado. Então, quando a gente fala de melhor tempo, a gente está falando que a gente está conseguindo ter uma performance alta e com toda a rotina e com toda a evidência, com todos os registros necessários. Eu acho que isso mostra um pouco do amadurecimento profissional, que é, se não repetir, fazer e fazer bem feito, né? Quanto à expertise, é uma preocupação nossa também entender se a equipe, que cabe a nós, né? A equipe está fazendo atividade, ela está, no mesmo tempo, ensinando alguém a fazer, para que haja continuidade. Porque é normal, ainda mais hoje, o mercado é muito volátil. Então, assim, profissionais saem de uma empresa e aí muda drasticamente a performance daquela equipe. Então, a nossa equipe, acho que também mostra um nível de maturidade quando a gente consegue sustentar a performance da equipe. Eu acho que também isso entra no melhor tempo, né, Alvano? Sim. O melhor tempo de fazer estruturado e fazer ensinando as pessoas para quando aquele grupo mudar,
a gente ter continuidade. Sobre as decisões disruptivas, quando você falou, eu acho que serve para a gente da manutenção também aprender mais uma vez, aprender a ser questionado, porque às vezes as direções mudam, né? E algumas decisões, elas são passos de formiga, né? Devagarzinho. Uhum. E outras precisam ser disruptivas, né? O PCM maduro, né? Um exemplo de PCM. Como lidar com essas decisões, né? Existe algum tipo de conservadorismo, Vano, em relação a mudanças? Você tem que ter algum tipo de zelo em não mudar todas as áreas ao mesmo tempo? Como é que você lidar com isso em relação a mudanças? Você falou que é vivo, que não é engessado, mas também você precisa de mudanças, dá trabalho. E essa maturidade de entender o que mudar, onde mudar, o que é mais grave, o que eu posso mudar depois, como é que você lidar nisso no dia a dia? Para tocar nesse assunto com relação à mudança, é interessante a gente frisar 3 pilares do PCM, né? Que é pessoas, processos e ativos. Quando a gente está tratando sobre mudanças, as pessoas são fundamentais para que isso ocorra de maneira correta. São pessoas tecnicamente aptas para poder fazer algum tipo de atividade, abertas à mudança, porque, conforme eu falo e eu sempre repito, é um processo de melhoria contínua. Se você está fazendo um processo de melhoria contínua, você tem que ter abertura para mudar. Tem que ter abertura para mudar. Só que toda empresa tem processos. Os processos eles garantem a segurança. Então, quando a gente está falando de mudança, a gente tem que ter muita cautela, porque quando a gente está falando da rotina, que o profissional de manutenção, a equipe de manutenção recebe um roteiro, ele pode sugerir, mas ele não pode mudar naquele momento. Ele precisa discutir isso num fórum específico, mas ele tem que ter a consciência de que é um processo de melhoria contínua e tem que mudar sempre. Mas a mudança é feita com muita cautela, porque o terceiro pilar, que é o ativo, depende dessa mudança. Então, essa mudança tem que ser algo alinhado, discutido tecnicamente, seja uma mudança de método de execução de uma manutenção, seja uma mudança de periodicidade. Pode acontecer de o planejamento indicar que uma manutenção tem que ser feita todo mês, mas o profissional chega lá todos os meses e olha aquele equipamento ou aquele ativo e diz: não precisa vir aqui todo mês. E coloca em discussão. Isso também é uma abertura para melhoria, para mudança. Isso também é se abrir para mudar. Perfeito. É uma abertura para mudança. E essa visão de melhoria, de contribuição, eu acho que alguns fóruns precisam ser levantados, a oportunidade, né, da pessoa que está, por vezes, o líder de uma equipe, ele nem vai ao local, ele pega as referências de um profissional que falou isso para ele. E para o profissional que está lá, tanto faz, né, o cara que a gente fala que bate o cartão e para ele tanto faz, ele vai lá, está vendo que a atividade dele, que ele está fazendo foi tranquila demais, ele não vai nem sugerir, porque isso vai acabar, a gente vai acabar dando mais trabalho para ele. E esse é um pensamento que a gente não pode, ou melhor, a gente tem que cortar. Se existe algo ruptivo nisso, a pessoa tem que entrar no local com um pensamento técnico. A gente falou isso com uma entrevista aqui da importância do nível técnico, né? Foi com o Renato Bahia. O técnico é um curso muito importante. Antigamente o curso técnico, ao meu ver, tinha mais valor. As pessoas falavam: você é técnico? Eu sou técnico eletromecânico, né? Hoje em dia meio que banalizou em relação a pessoa deu o curso técnico, mas o curso técnico ele é importante, e a pessoa o profissional quando entra numa subestação, numa linha de produção, por exemplo, ele está vendo, e essas informações precisam ser compartilhadas, e uma das coisas que fazem o colaborador querer cada vez mais compartilhar é quando ele é ouvido. Sim, né? E é por isso que o planejador e o programador tem que estar próximo da área técnica. São os técnicos e os supervisores que vão dar insumos para fazer um planejamento, uma programação correta. E ninguém, aí eu me incluo também, gosta de fazer trabalho à toa. Então, eu entendo que todo mundo
que se deparar com todos os profissionais que se depararem com alguma atividade que realmente não faz sentido, porque o técnico ele é capaz de falar com o planejador, com o programador, dizer assim, eu não concordo com essa atividade porque o ativo não precisa desse tipo de atividade. Ele tem essa autonomia de sugerir. Entra-se num fórum, é discutido, se refaz o planejamento e acompanha através dos registros. Um outro ponto é que, até voltando à questão do profissional de manutenção de PCM, que é a principal característica desse profissional, eu queria trazer também a principal característica de um bom profissional de manutenção, que é estar sensível à importância do PCM e principalmente aos registros das manutenções que ele faz. Quando eu digo registro, eu não estou dizendo necessariamente de um sistema, porque pode acontecer de ter empresas que não têm o sistema, mas têm bons processos. Nem que ele anote na ordem de manutenção que é impressa, mas que entregue isso ao PCM para servir de insumo para que seja refeito os processos, que seja refeito o planejamento de manutenção daquele ativo e mitigar também as corretivas e restabelecimentos, que a gente não está longe disso, que, inclusive, quando se faz um planejamento não tão assertivo, eu impacto em restabelecimento, em disponibilidade e não confiabilidade do equipamento. Impacta no dia a dia do técnico, do supervisor, do planejador, do programador. Então, tem que se dizer o que melhorar. Então, tem que colocar isso na cabeça. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Perfeito. E com certeza isso é uma característica de quem trabalha com propósito, né? Uhum. A pessoa que é apaixonada pela manutenção, que entende a relevância do seu trabalho. Você falou uma coisa que é muito interessante. Você falou, primeiro, estar sensível à importância do PCM. Eu acho que essa nossa conversa de hoje tem um intuito. Uhum. Como sempre, né? Nosso intuito é inspirar você que trabalha com manutenção. Se a nossa conversa hoje, para quem estiver assistindo, se você na sua empresa que você trabalha, talvez você trabalhe como técnico e esteja distante do PCM. Agora você tem a oportunidade, né, de olhar para eles como amigos de trabalho, colaborar, chegar mais próximo, se aproximar, porque vai ser produtivo para todo mundo. E entender também que o PCM é um degrau de carreira, porque o técnico ou o supervisor que trabalha com a manutenção dos ativos, ele vai ter um conhecimento raro na área de PCM, porque ele já vai para o PCM já sabendo as características de cada ativo e vai conseguir opinar melhor e fazer um planejamento mais assertivo. Então, o PCM é um degrau de carreira também. Poxa, legal. Interessante falar sobre PCM. Nós gravamos 8 episódios, não falamos sobre PCM, porque o PCM ele é bem genérico para várias vertentes de trabalho, e trazer à luz para essa importância que é o PCM. E eu tenho certeza, Alvana, que se aproximar... Gente, sendo bem franco, a gente tem que olhar a estrutura organizacional, e nós precisamos ter interface colaborativa com todas elas. E o PCM, mais do que nunca, precisa das informações, que às vezes para a gente que está em campo é tão simples entender, ou a gente está vendo aquilo diariamente. E outra coisa, a postura do profissional, né? Uhum. Então, exemplo, às vezes você está coberto de razão, mas na hora que você vai passar informação, você não tem a serenidade de passar isso de forma estruturada. Então, o profissional que trabalha com um propósito, além de entender a necessidade de ter um PCM efetivo, como você frisou, sobre os registros, você falou de processos, né, do sistema, e é independente se você tem um sistema robusto ou se você está numa empresa que é bem menor a questão dos registros, faça o seu melhor. A gente já tocou sobre o assunto de relatórios, né? Uhum. É importante ter um relatório detalhado, padronizado. É um diferencial. Se você pudesse falar, se fosse uma entrevista de emprego hoje e perguntassem para você qual é a relação que você tem com o PCM. Cara, já vi várias vezes a pessoa fala do PCM e fala, não, PCM, poxa, não tá... É tão fácil falar, criticar, é melhor você ajudar. Então, sim, contribuir
é a melhor forma de você ter êxito no seu trabalho, de você melhorar os processos, de você desenvolver pessoas. Hoje a gente já tem a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. De repente, você trabalha na área da manutenção, vai ter mais... vai despertar em você o objetivo de conhecer melhor, né, como funciona, quem são as pessoas que estão por trás das ordens de serviço que chegam para você. Às vezes a gente não sabe o trabalho que tem, né, se você vê aquela ordem ali, você fala, como o Alvano perguntou, o porquê que eu estou fazendo aquilo, e você pode colaborar para melhorar os processos da empresa que você trabalha. E quando a gente está falando muito de estratégia da empresa, agora vamos trazer um pouco para o lado humano. Quando a equipe de manutenção traz informações detalhadas nas ordens, isso faz com que o trabalho da manutenção melhore, porque eu estou registrando as falhas de maneira correta, eu estou informando quais foram as atividades que eu fiz e eu estou reportando as atividades que eu não concordo, porque tecnicamente, no caso, o profissional de manutenção é tecnicamente capaz de dizer isso. Acaba que, como é um ciclo de melhoria contínua, acaba melhorando o dia a dia da manutenção. Perfeito. Ele vai conseguir fazer a manutenção da maneira correta, sem aquela sensação de que está fazendo por fazer. Então, essa proximidade não gera só valor para a empresa, gera também bem-estar para o colaborador que está fazendo manutenção. Então, eu até... digo e repito, tragam as informações para o PCM, porque essas informações são estratégicas para a empresa, mas traz bem-estar também para o colaborador, que, no caso profissional de manutenção, que vai trabalhar de maneira correta. Legal. Legal também saber que você ganha qualidade no seu serviço, qualidade no seu dia a dia. E quando a gente fala de manutenção com propósito, trabalhar, algumas pessoas falam, nossa, você é apaixonado pelo que você faz, e aí a gente tem aquela visão de que, não, mas você gosta da máquina, gosta do equipamento, você gosta da tecnologia. Quando a gente fala, esses bizus, né, essas inspirações que a gente conversa aqui, o nosso propósito é evoluir como pessoa, como profissional, conseguir alcançar os nossos objetivos. E o nosso intuito aqui nessa conversa é inspirar você. Sim. Então, um profissional relevante, ele entende que tem que ser feito, que tem que ter um planejamento, tem que ter controle. Aquilo que eu citei lá no começo da nossa conversa, qual é a sua reação quando você é questionado sobre o processo que você faz? Essa reação vai mostrar se realmente a gente trabalha com propósito. E o resultado disso, de trabalhar sendo questionado, de aprender, de desenvolver, buscar o melhor, vai trazer para o nosso dia a dia, nossa vida. Você vai ser reconhecido, sim, você vai conseguir evoluir profissionalmente nas suas cadeiras, na sua carreira. Então, não é só trabalhar com propósito, visando... Não é somente o bem-estar da empresa, nós precisamos que a nossa empresa cresça para que nós possamos crescer também, né? Então, um bom profissional, o profissional que trabalha com propósito, ele torce para que a empresa que ele trabalha prospere, para que ele possa prosperar também. É incrível, Alvano, como essas conversas, assim, não é novidade para ninguém, para mim, desde que a gente começou as conversas no podcast, como eu tenho aprendido, como eu tenho observado e como eu tenho colocado em prática. E se você que assiste o nosso canal está assistindo, é mais uma oportunidade de conhecer o Alvano, né? Eu estou muito feliz, Alvano, em conversar esse tempo com você. Você é uma pessoa que eu admiro, como profissional. Agradeço Obrigado. muito por você ter vindo aqui participar. Eu acho que, sobretudo, essa serenidade que a gente passa, essa clareza, o fato da gente se sentir ouvido, também é essencial para o profissional de manutenção, né? Quando o técnico, o profissional for falar alguma coisa para vocês, essa clareza de mostrar para a gente que a gente está sendo ouvido e que vocês vão sempre buscar o melhor. Parabéns aí por ser essa referência. Para mim, você é referência, por isso que você está aqui. Né? Todas as pessoas que passam por aqui são pessoas que eu admiro, você é um desses. E para encerrar a nossa conversa, eu queria te pedir que você deixasse as considerações finais, mas também que você desse um conselho para todo mundo que nos assistir, que trabalha como técnico, como supervisor, coordenador, oficial de manutenção, que trabalha na área da manutenção
que você deixasse uma consideração final e desse um conselho aí para a gente poder cada vez mais trabalhar com propósito. Bom, eu entendo que o PCM, ele, como a gente já falou, já repetiu, ele é estratégico. Então, encarem o PCM como uma poderosa ferramenta de tomada de decisão. Seja você gestor de manutenção, seja você técnico, ou até você mesmo que trabalha com PCM. Então, entenda que o PCM está aqui para ajudar no negócio, ajudar no bem-estar, porque fazer uma boa alocação de recursos, seja humanos ou de equipamentos e máquinas, é importante para o bem-estar das equipes que vai executar de maneira correta. E incentivo vocês a conhecer os processos de PCM. E trazendo agora para você, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu entendo que essa ferramenta é realmente poderosa e espero que as pessoas que estão vendo a gente olhem o PCM como um parceiro. Que realmente é, né? Que realmente é. Bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Esse foi o nosso 9º episódio. A gente está conversando aqui em off, tem todos os participantes que participaram no passado. E em breve a gente vai marcar um dia, vou procurar um teatro para a gente fazer isso, um local específico. A gente vai reunir todo mundo que é do Rio de Janeiro aqui juntos, né? E a galera dos outros estados, talvez numa tela. E a ideia é que a gente mova esse grupo para falar de manutenção. Se você tem alguma sugestão de assunto, algumas pessoas já entraram em contato comigo. Então a gente tem assuntos como linha de produção, tem assuntos como a importância de documentação em projeto, próprio assunto de projetos. Sim. Então, ou seja, o próprio PCM mesmo, a gente tem indicadores que a gente não conseguiu falar de tudo, é muito amplo e a gente vai seguir as nossas gravações. O Alvano está aqui nesse 9º episódio. Estamos felizes com o resultado dessa conversa. Eu acho que você que assistiu, com certeza deve ter se sentido inspirado a fazer melhor. Eu não sei exatamente quando você vai assistir esse vídeo, mas se você assistir esse vídeo num domingo, que na segunda-feira você seja o melhor profissional possível, que tenha a melhor interface com o PCM, chegue cheio de ideias, escute e vamos juntos ter cada vez mais relevância e trabalhar com um propósito para que possamos desenvolver as nossas vidas profissionais, conseguir os nossos objetivos. Mais uma vez eu vou te pedir, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal no YouTube, acompanhe a nossa página no LinkedIn, que lá é onde a gente está mais ativo, e muito obrigado pela sua companhia. Alvano, muito obrigado. Obrigado. Gente, um abraço, até a próxima.